Gravação iniciada, senhor presidente. Então, hoje é dia 18 de setembro, sexta-feira. Já encerramos até o item 378 e vamos usar o resto da sessão para votar os itens que faltaram na pauta. Doutor Érica, sabe a partir de qual que a gente... O item 261. A partir do 261, né? Sim. Iniciaremos retomando o item 261 da pauta. Doutor Valcir, recorrente Fazenda, interessado companhia estadual de distribuição de energia. Estou com a palavra o doutor Valcir. Bom dia a todos. Aqui trata-se de um recurso da Fazenda Nacional, só que tem uma questão preliminar, é que na informação que consta do e-processo, que a gente utiliza para indicar os processos para a pauta, consta o valor de R$ 1.016.862,89. Enquanto que, olhando no processo, a Z-Folha 137, constatei que o valor é R$ 8.126.795,18. Aí solicito aos colegas para verificar se procede esse valor, porque se procede, ele é superior a 8 milhões, que não poderia ser julgado online, de acordo com a portaria. 8.126.000, né? Isso. Então, neste caso, por favor, Luiz Eduardo. Somente concordei. Realmente é mais alto do que o limite. Obrigado. Na verdade, 8 milhões é o alvo de PIS e o de COFINS é 37 milhões. Está na folha 145. 37 mais 8 dá 45 milhões. Obrigado. O item 261 foi retirado de pauta. Pelo valor de alçada teria cedido, valor do originário teria cedido o valor de alçada permitido. Em portaria. 262, também doutor Valcir, recorrente Fazenda, interessado em mineração Maraca, Indústria e Comércio. Com a palavra, relator. Desculpa. Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte, em face ao Acórdão 3402.005.143, de 18 de abril de 2018, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara, terceira sessão do CARF. A questão é relacionada a COFINS, a questão de insumos. Salienta-se que na deliberação houve o provimento parcial ao recurso voluntário, sendo que foi reconhecido por unanimidade a reversão das glosas de aquisição dos materiais explosivos, fornecimento de nitrato amônia e flotanol, o fornecimento de óleo diesel, os serviços de desmonte de rochas e manutenção de caminhões, bem como quanto aos bens do ativo imobilizado, revertendo apenas os créditos referentes aos bens de origem nacional, assinalando que houve unanimidade também na decisão de não conhecer do recurso quanto à aquisição relativa às peças de reposição do britador. O recurso da Fazenda Nacional foi admitido. Por intermédio do despacho do exame de admissibilidade pelo presidente da 4ª Câmara, terceira sessão. O contribuinte apresentou contra-razões em que requer que o recurso não seja conhecido, caso contrário que seja negado o provimento, e foi admitido, então, o recurso especial do contribuinte. Por meio do despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, em 24 de janeiro de 2019, o presidente da 4ª Câmara, da terceira sessão de julgamento do CARF, negou o seguimento ao recurso do contribuinte.
Ou seja, o que nós temos, então, é só o recurso da Fazenda Nacional. Posso passar ao voto, senhor presidente? Sim, vamos ao voto. Quanto ao conhecimento, eu entendo que há, de fato, divergência jurisprudencial entre o acordo recorrido e os acordos apresentados com paradigmas. E quanto ao mérito, ela diz respeito à questão do conceito de insumos, considerados para fins de creditamento no regime de incidência não cumulativa do PIS/COFINS, bem como a possibilidade de tomar de caixa nas referidas contribuições de bens e serviços utilizados antes do início e depois de encerrado o processo produtivo. Segundo o entendimento trazido no referido recurso, a literalidade do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, a interpretação ela deve ser restritiva, como nós conhecemos, a posição da Fazenda Nacional. Nesse sentido, a Fazenda Nacional alega que os bens e serviços considerados insumos pelo acordo ao recorrido não cumprem esses requisitos legais, uma vez que mesmo que considerando que a técnica da não cumulatividade utilizada no IPI e no ICMS é diferente da utilizada no caso de PIS/COFINS, deve, segundo o seu argumento, aplicar ao PIS/COFINS a legislação ou a interpretação da legislação do IPI. Com a devida vênia, tais argumentos interpretativos não procedem frente à legislação e à jurisprudência administrativa do CARF, bem como a judicial. A não cumulatividade, tendo por questão central tomar decretos sobre insumos essenciais e relevantes nas atividades do processo produtivo, nas contribuições do PIS da COFINS, regem-se por legislação diversa do IPI. Na decisão recorrida, entendeu-se com acerto que os créditos sobre insumos glosados referiam-se a itens que guardavam relação de essencialidade e relevância no processo produtivo desenvolvido pelo contribuinte, e, consequentemente, a obtenção do produto final. No acordo recorrido ficou bem detalhada essa relação de essencialidade/relevância, e foi por essa razão que reverteram as glosas dos créditos tomados sobre as despesas de manutenção e conservação, tratamento de efluentes, higienização de linha, material de laboratório e detetização. Então, assim, o que baliza os limites interpretativos do conceito de insumo, além das leis 10.637 e 10.833, é a decisão proferida no recurso especial 1221-170 do STJ e o parecer COSIT número 5 da Receita Federal do Brasil. Do exposto, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. É só definição de conceito, né? É. Só o conceito. Só o conceito. Doutor Andrada? Eu acompanho o relator, presidente, mas, doutor, você tem que corrigir o seu voto aí, penúltimo parágrafo. Você tem que trocar as matérias aí. Está escrito tratamento de efluentes, higienização de linha, material de laboratório e dedetização. E como relatado, os itens foram outros. Foram uma aquisição de materiais explosivos, fornecimento de nitrato de amônio e flotanol, e fornecimento de óleo diesel e serviços de desmonte de rocha e manutenção de caminhões. Corrigir isso aí, né? Corrijo, mas se não me falha a memória, aqueles itens que estão relacionados estão nesse conjunto. Se não me falha a memória, mas eu vou verificar e, sendo incorreto, eu acerto ali. O acordo recorrido do Dr. Valdir Navarro, ele deu parcial, porque como o recurso é da Fazenda, né, ele deu parcial provimento em relação a esses itens que eu acabei de ler, mas ok, você vai conferir. Acompanhe o relator, presidente. Eu que agradeço. Doutor Tatiana? Com o relator, presidente. Doutor Luiz? Acompanhe o relator, presidente. Doutor Jorge? Relator. Doutora Érica? Com o relator, presidente. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso da Fazenda. O item 263 foi retirado de pauta. 264 já foi votado. 265 já foi votado. 266 já foi votado. 267 retirado de pauta. 268 retirado de pauta. 269, doutora Vanessa. Recorrente Fazenda. Interessada Ginomoto. Já está na pasta, presidente.
Aqui também é um recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, buscando a reforma do acórdão que deu provimento para reverter as glosas relativas às aquisições de pallets one-way e as glosas sobre fretes e despesas de armazenagem sobre as aquisições de insumos. Então, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência com relação à definição do conceito de insumos, né, para fim do crédito do PIS e da COFINS. Então, com o paradigma, trouxe o acórdão 3102000143, foi dado seguimento ao recurso especial, que cita um trecho do despacho. O contribuinte apresentou contrarrazões postulando a negativa de provimento. Aqui a discussão... Posso ir ao voto, presidente? Sim. Tá. Eu tô bom. Aqui a discussão é muito semelhante a esse processo anterior que nós votamos do Dr. Valcir. A Fazenda ela quer rediscutir o conceito de insumos buscando a aplicação da legislação do IPI. E até aqui em amarelo, no início do voto, eu destaquei os itens que foram reconhecidos, né? Então, no acordo recorrido prevaleceu o conceito de insumos, nos termos do repetitivo do STJ, sendo reconhecido o direito ao crédito com relação às aquisições de pallets one-way e os gastos com frete e armazenamento dos insumos que são importados. Então, aqui eu estou mantendo o nosso conceito de insumo segundo o repetitivo do STJ, né, que já é um voto conhecido, e cito também o parecer normativo positivo número 5. Não, perdão, a nota da PGFN. E aí, no final, eu coloco. Portanto, é de ser negado por meio do recurso especial da Fazenda, que postulava a aplicação do conceito do IPI e mantido o acórdão recorrido, mantendo-se o conceito de insumos adotado. Então, deve ser mantido o reconhecimento do direito ao crédito com relação às aquisições de pallets one-way e aos gastos com frete e armazenamento de insumos importados após o desembaraço aduaneiro. Então, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Andrada. Presidente, eu abro a divergência parcial em relação ao voto da doutora Vanessa. Concordo com os créditos sobre os pallets, né? E abro divergência em relação às despesas de armazenagem e de frete, porque eu li aqui o acórdão, o voto vencido do acórdão recorrido. O doutor Jorge, inclusive, participou desse julgamento. Como que a relatora transcreveu o que a fiscalização entendeu sobre esses dois itens. Em relação à armazenagem, o contribuinte tendo sido intimado a justificar com apresentação de documentação hábil por que calculou o crédito sobre despesa de armazenagem. A resposta foi o seguinte: trata-se de despesas de armazenagem de matéria-prima importada realizadas após o seu desembaraço aduaneiro. Ou seja, isso aqui não está ainda no âmbito do processo produtivo da empresa. É uma despesa bem anterior. O insumo nem chegou na empresa ainda. E o segundo item frete interno. Né? Ele foi intimado para justificar o que seria frete interno e ele respondeu: trata-se de operações de transporte de insumos importados já desembaraçados que estavam armazenados em depósitos de terceiros com destino a seus estabelecimentos fabris. Então, em relação ao frete, a gente, parte da turma, entende que o frete de insumos dá crédito na proporção do crédito do insumo. Só que nessa operação aqui, o insumo não gera crédito. Nessa operação aqui, o que gera crédito do insumo é a importação, se foi tributado. A gente nem sabe se foi tributado. Mas isso aqui é uma operação posterior, que não se refere à aquisição mais do insumo, ou seja, é antes também não tem vinculação com o processo produtivo. Então, com a devida vênia, eu abro divergência em relação a esses dois itens. A doutora Vanessa quer falar? Presidente, aqui é só... quero colocar uma dúvida que eu fiquei do colegiado. O recurso da Fazenda Nacional, ele trata só da questão do conceito de insumos, buscando a aplicação do conceito do IPI.
Aí, eu especifiquei aqui os itens que foram reconhecidos no acordo recorrido. O voto vencedor do acordo recorrido, se não me engano, o reconhecimento dos gastos com frete e armazenamento de insumos não é com base no conceito de insumos, mas com base em outros incisos. O voto vencedor. Deixa eu só pegar ele aqui. Aí eu fiquei na dúvida se a gente poderia retornar para esse item ou se teria que ter um paradigma específico. Deixa eu pegar aqui. Porque o voto vencido da doutora Maria Aparecida, trata da questão do conceito de insumos. E o voto vencedor, que ele coloca aqui que a fiscalização sustenta indevidamente que o crédito de frete de armazenamento deve seguir a mesma sistemática do creditamento do bem transportado, como se houvesse uma relação de subsidiariedade. Tal entendimento é indevido, a apuração dos créditos não possui uma relação de subsidiariedade, não é previsão legal neste diapasão, até porque não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete e o armazenamento sofreram uma incidência integral da contribuição e por isso não podem ser comparados ao procedimento aplicável ao bem transportado. Não se comparam elementos distintos, tal. E aí ele coloca, tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ele que se refiram a insumos adquiridos que não sofreram incidência, o custo do serviço gera direito. A minha dúvida é, essa argumentação a gente pode entender que ele se baseou no mesmo conceito de insumos, só para reconhecer que essas despesas de frete e armazenamento podem dar o crédito, ou se é outro argumento? Doutor, você quer falar? Essa dúvida, doutora Vanessa, eu também tive em alguns processos que acho que o valor é superior, que não estão indicados na pauta. A Fazenda Nacional só discute o conceito de insumo. Então, eu tenho dúvida se a gente pode rediscutir as glosas ou o afastamento ou manutenção de glosas no acordo recorrido. Eu acho que se a gente nega provimento ao conceito de insumo da Fazenda Nacional, mantém a decisão recorrida como estava. Doutor Andrade. Essa questão que o doutor Valcir levantou, nós já discutimos há algum tempo atrás, e quando o recurso, tanto do contribuinte quanto da Fazenda, é admitido em relação ao conceito de insumos, mesmo o recurso, isso normalmente acontece com o recurso da Fazenda, às vezes é mais comum, o recurso não especifica exatamente quais insumos que ele está querendo reverter, ou não entra na argumentação, no fundamento de cada insumo. Mas a gente já adotou essa posição há um tempo, naturalmente pode ser discutida, mas o recurso sendo conhecido em relação ao conceito, analisa-se o que foi glosado ou o que foi revertido. E em relação à doutora Vanessa, em relação ao voto vencedor do acordo recorrido, ele é relativo, ele deu o crédito em relação ao inciso 2 mesmo, ele entendeu que é custo, né, que esses dois itens são custos e que integram o conceito de insumo. Então tá ótimo, eu até fiquei com essa dúvida, e agora eu abri de novo as contrarrazões e o contribuinte contrarrazou também os itens, então tá ok. Então, doutor Andrade, então, doutor Luiz também está pedindo a palavra. Eu gostaria só de passar para a turma um exemplo, porque o pensamento problemático ele é sempre muito bom. Eu vou dar um exemplo para o outro lado. Imaginem que a turma foi tratar de um assunto que nós temos vinculado por decisão do STF, repetição de indébito. O pedido foi antes de 2005, e nós sabemos que a gente tem que aplicar
10 anos do fato gerador, vinculante. A turma recorrida à época aplicou 5 anos do indébito, por aplicação direta do 165 do CTN. Errado. Aí o sujeito passivo apresenta um recurso pedindo para aplicar a accionata, ou seja, a contagem do prazo a partir da declaração de inconstitucionalidade da lei. Vejam, nenhuma das duas posições defendidas é a que nós somos obrigados a aplicar. Mas, se nós não conhecermos, por quê? É inaplicável, é inclusive contrário à súmula. É inclusive contrário à súmula o recurso dele. E aí nós não vamos conhecer? Fica uma ilogicidade. A questão é, há uma divergência, eu sou vinculado a aplicar a súmula. Ele não está fazendo um recurso que vai me impedir de aplicar a súmula, ou pelo contrário, é um recurso que vai me fazer aplicar a súmula. E é clara a divergência. Me parece que essa situação, ela apresenta com muita clareza a necessidade de conhecer no presente caso, porque é totalmente comparável. Sim, também concordo, doutor Luiz. Obrigada. Essa era a dúvida que eu havia ficado, tanto que eu conheci integralmente o recurso e fiz referência aos itens. Estou com a palavra, doutor Andrada. Só para complementar, o voto vencedor do acordo recolhido esclareceu, esses insumos não sofrem incidência de COFINS. Então, para quem entende que o frete acompanha o crédito do insumo, mas não é o caso, porque esse frete aqui não é na aquisição do insumo. Então, presidente, eu abro divergência em relação ao voto da doutora Vanessa, para discordar dela em relação aos fretes e ao armazenamento ocorridos em etapa anterior. Sobre aprovimento parcial somente em relação aos pallets. Perfeito. Na verdade, eu dou provimento em relação à armazenagem e frete e nego provimento em relação aos pallets. Recurso da Fazenda Nacional. Recurso da Fazenda, isso. Então você dá provimento, exato. Dá provimento em relação aos fretes e armazenamento. Isso. Doutora Tatiana. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Luiz. Acompanha a divergência. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a relatora. Estou votando com a divergência. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento especial ao recurso, especial interposto da Fazenda. Provimento parcial, né, presidente? Isso. Provimento parcial em relação ao recurso da Fazenda, para reverter a glosa em relação aos fretes e despesas de armazenamento. Vencidos conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir, que negavam provimento. Alguém com voto pronto de doutor Luiz Eduardo? Voto vencedor? O voto vencedor, Sim, senhor presidente. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Item 270, recorrente, Fazenda. Interessado, Palmiro. Também doutora Vanessa.
Presidente, a discussão aqui também é de insumos. Também é um recurso da Fazenda Nacional, buscando a reforma de acordo em que deu parcial provimento a recurso voluntário, que transcrevo a ementa. Então, a Fazenda interpõe recurso, suscitando divergência com relação à possibilidade de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas, ainda que se adote o conceito de insumo diverso daquele emanado da legislação do IPI, sobre itens relacionados de maneira remota ou indireta com o processo produtivo, consumidos antes de iniciado ou depois de fim. Para comprovar o dissenso, relacionou com o paradigma o Acordo 9303002659. Foi dado seguimento ao recurso especial por meio de despacho de agravo, né? O despacho em agravo entendeu que houve a comprovação da divergência na medida em que, enquanto o acórdão recorrido reconheceu como insumos itens consumidos fora do processo produtivo, porque anteriores ao seu início, ou posteriores ao seu término, o paradigma indicado fixou precisamente esse marco temporal como limitador do alcance do conceito de insumos, né? Então, essa é a... O contribuinte apresentou contra-razões ao recurso especial, postulando a negativa de provimento, é o relatório. Então, aqui, estou admitindo o recurso na íntegra, né, porque preenche os requisitos. Conforme o conceito de insumos adotado pelo CARF, podem ser reconhecidos como insumos os gastos relacionados de maneira indireta com o processo produtivo, desde que demonstrada a sua pertinência ou essencialidade à produção dos bens ou serviços, né, não merecendo guarida a proteção da Fazenda Nacional, no caso dos autos. Então, eu trato o conceito de insumos, deixa eu ir lá para o final do voto. Então, com relação a essa matéria, eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, presidente, por entender que, mesmo sendo insumos anteriores ao processo produtivo ou posteriores, a gente pode considerar como insumos, já é entendimento da turma. Doutora Andrada. Se não me engano, nesse caso, são itens relacionados a reflorestamento, essas coisas, mas eu vou confirmar aqui, só um minutinho. Engraçado, o que foi dado provimento... tá, é porque provavelmente, essa é uma empresa agroindustrial, é isso? Porque Isso. Os itens que foram dados provimento aqui, agroindústria. Os itens que foram dados provimento aqui devem ser relativo, alguns, à fase agrícola, né? Deve ser, eu não conheço esses itens, CWMI85, CWBO30, cal virgem, ácido fosfórico, acho que não tem nada posterior. E o gás que foi dado foi o gás utilizado em empilhadeiras, que aí já dentro da... Presidente, eu acompanho a relatora. Doutora Tatiana. Acompanho a relatora. Doutor Luiz. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Valcir. É com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Acompanho a relatora. Também acompanha a relatora. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento a recurso especial interposto pela Fazenda. Item 271, doutor Valcir, recorrente, Indústrias Reunidas de Bebida Tatuzinho, interessado Fazenda. O senhor se encontra impedido? Não, né? Presidente, só para consignar que eu vou especificar os itens no voto do Pamiro Agro, tá? Só para ficar mais claro. Posso começar, senhor presidente? Com a palavra, relator. Obrigado. Aqui, no caso, é tributação sobre bebidas do espírito, como nos Estados Unidos se trata, né? Tem sobre tabaco, tem sobre bebidas alcoólicas, aqui é bebidas do espírito.
Acho que o Andrada está impedido, então. O Andrada que fama, hein? A gente alimenta o corpo e alimenta o espírito. Eu já tomei uma cachaça tatuzinha antigamente. Sim, também, muito. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acordo 3402-00942 de 2010, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão do CARF. A questão é PIS, base de cálculo, ICMS, exclusão, princípio da legalidade. Na análise do conhecimento do recurso interposto pelo contribuinte por intermédio do despacho da exame da necessidade do recurso especial, o presidente da 4ª Câmara, 3ª Sessão do Julgamento do CARF deu seguimento parcial. Em despacho de reexame de admissibilidade, de 10 de fevereiro de 2014, o presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais decide por manter a íntegra o despacho do presidente da 4ª Câmara. Por sua vez, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões em 15 de abril de 2014, requerendo não conhecimento, e caso conhecido, negado o provimento ao recurso especial do contribuinte. O contribuinte apresentou 2 requerimentos, as folhas tais e tais, em 7 e 14 de novembro de 2017, manifestando sua desistência parcial do processo, bem como a renúncia parcial a quaisquer alegações sobre a cobrança de PIS ou as demais receitas oferidas no regime não cumulativo. As folhas 624 consta despacho do presidente do CARF a respeito da desistência parcial de recurso interposto pelo contribuinte, em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, e que trata a medida provisória número 783. E a IN RFB 1711. Posso passar ao conhecimento? Eu entendi aqui que não há divergência jurisprudencial e voto por não conhecer. Para bem pontuar a questão do conhecimento, cita-se o trecho do exame de admissibilidade proferido pelo presidente da 4ª Câmara, 3ª Sessão do CARF. Cuide-se de recurso especial lastreado no artigo 67, que negou a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, bem assim inadmitiu a apropriação de crédito como insumo sobre comissões de venda de serviços de cobrança e vigilância. A recorrente contestou o julgado e apontou dissídio em relação aos acordos 202, 17, 529, tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo, do PIS e COFINS, e 9303, 01, 035, quanto à conceituação de insumos na apuração não cumulativa das contribuições em epígrafe. Aludidas decisões foram comprovadas mediante a juntada de cópia integral. Esse é o relatório. As matérias... Oi? Não pode ir direto ao voto, pode ir. É que eu não conheço. No que toca à existência de divergência, contudo, procede apenas em parte ao conflito aventado pela recorrente, como se exporá. Ou seja, o parâmetro de dissenso aportado não possui a dimensão que pretende lhe conferir o recorrente, a ponto de incluir no raciocínio, lá engedrado, matérias que claramente não foram objeto de julgamento, faltando o apelo nesta parte a necessária demonstração de divergência jurisprudencial. Em relação à questão remanescente, a acepção do termo insumo na apuração não cumulativa das contribuições para o PIS/COFINS, nada obstante a falta de correspondência entre as despesas analisadas em ambos os julgados, é de se reconhecer o dissenso interpretativo, uma vez considerada a imprecisão, ou melhor dizendo, a vagueza conceitual que ainda impera sobre o tema, o que exige um exame casuístico de cada gasto incorrido. Observa-se que foi admitida apenas a matéria concernente ao conceito de insumo aplicado sobre comissões de vendas e serviços de cobrança de vigilância. Entende-se que não há como ser conhecida também essa matéria, pois na análise do acordo recorrido, do acordo apresentado como paradigma, o acordo 9303, 01, 035, não se encontra relação fática entre os casos, o que possibilitaria avaliar a existência de divergência jurisprudencial. Eu cito aqui, então, o acordo 3402000942, o recorrido, cito 930301-035, e sublinho aqui, em destaque, a questão que mostra que falta correspondência entre as despesas analisadas em ambos os julgados. Portanto, voto pelo não conhecimento do recurso especial. Essa é a parte do conhecimento, senhor presidente. E o conselheiro Valcir está não conhecendo em totum. Doutor Andrada. Eu acompanho o relator pelo não conhecimento do recurso, eu só faço a sugestão em relação ao emento, doutor Valcir.
Sugestão, do jeito que está aí dá para entender, mas eu sugeria mudar o assunto para processo administrativo fiscal, porque o conhecimento ou não conhecimento do recurso não tem a ver com físico, com contribuição para o PIS, mas tem a ver com as regras do processo administrativo. E colocaria para situações fáticas diferentes, como do jeito que está em crédito, comissões, como se a gente tivesse entrado no assunto, né? Mas é só isso. Ok. Acompanho o relator. Obrigado, Andrada. Eu já tinha feito alteração aqui, se caso não conhecesse, fazer a emenda sobre não conhecimento. Obrigado. Se caso houver essa decisão da turma. Doutor Luiz? Doutora Tatiana primeiro. Doutora Tatiana? No voto, eu acho que é melhor só tirar a primeira frase, quando ele falou recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade. Só deixar a parte de conhecimento, senão fica, né? Não sei. Tenho bastante dúvidas sobre a questão que quando ele chega na Câmara Superior, aspas, ele foi admitido. Sim. Depois a gente conhece ou não conhece. Quando a gente conhece ou não conhece, eu estou entendendo pela admissibilidade, assim, foi admitido para conhecer ou não conhecer. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas eu vou pensar, Tati. Obrigado. Perfeito. Quando a gente não conhece, é sinal de que não deveria ter sido admitido. Ele não cumpriu os requisitos de admissibilidade. Nós estamos reformando a decisão monocrática. Só para informar, é a minha interpretação, pergunto ao presidente se também é dele. Sim. Então, vou fazer a alteração. Obrigado, doutor Tatiana, doutor Luiz Eduardo. Tá. Não, é que eu já usei esse termo admitido também, e aí ficou um pouco estranho para mim depois. Mas eu acompanho o relator, presidente. Doutor Luiz? Acompanho o relator. Doutor Jorge? Correlator. Doutora Érica? Correlator, presidente. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então foi negado provimento. Foi recurso não conhecido por unanimidade de votos. Item 272, retirado de pauta. 273, doutora Vanessa. Usina vertente, interessado. Não, recorrente, usina vertente. Então, presidente, aqui é um recurso especial de divergência do contribuinte usina vertente, buscando a reforma do acórdão que, de número 3302003153, né, ratificado pelos acórdãos de embargos, que negou o provimento ao recurso voluntário. O contribuinte, então, ele suscita divergência com relação às matérias. Decadência, no que tange a compensação não se equiparar ao pagamento para fins de contagem do prazo decadencial aplicável, e nulidade da exigência fiscal em virtude de o lançamento glosar os créditos do regime não cumulativo e desconsiderar os valores das contribuições lançadas extintos, e possibilidade de dedução dos valores das contribuições apuradas na sistemática não cumulativa lançados extintos dos valores lançados na sistemática cumulativa. Então, aqui eu trago os acordos que o recorrente trouxe como paradigmas. Foi dado seguimento parcial ao recurso, admitindo tão somente com relação às matérias dos itens 1, decadência, e 3, dedução dos valores devidos apurados na sistemática não cumulativa dos valores lançados, né, na sistemática cumulativa. Inadmitindo quanto ao item 2. O prosseguimento parcial foi confirmado pelo despacho de 3 de dezembro de 2019. A Fazenda apresentou contrarrazões postulando a negativa de provimento. É o relatório. Hoje eu voto. O recurso especial, então, interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, gravita a controvérsia em torno de 2 pontos. A decadência, no que tange a compensação não se equiparar ao pagamento para fins de contagem do prazo decadencial aplicável, e a possibilidade de dedução dos valores das contribuições apurados na sistemática não cumulativa lançados e extintos dos valores lançados na sistemática cumulativa. Então, com relação ao item A, a decadência,
já é de conhecimento da turma, que eu entendo que a compensação se equipara a pagamento para fins de contagem do prazo decadencial. Então, aqui, o auto de infração é referente à exigência da contribuição do PIS e da COFINS com casos geradores dos períodos de apuração de 30/6 de 2004 e 31/7 de 2004. O contribuinte teve ciência do auto de infração em 13/6 de 2009. Então, houve compensação dos valores em DCTF. Então, estou aplicando aqui o entendimento de que eu equiparo a compensação a pagamento, aplico 150, parágrafo 4º. Portanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 30/6 de 2009, enquanto extintos pela decadência dos créditos tributários de PIS dos períodos de apuração de 30/6 de 2004. Então, esse caso me parece um pouco diferente nesse item, porque são só 2 fatos geradores, né? E, então, assim, os períodos de apuração são só os meses de junho e julho de 2004, né, que o contribuinte trouxe. Com relação à possibilidade de dedução dos valores das contribuições, eu estou negando o provimento com relação a esse item. Conforme consignado no acordo 3401-002-341, que foi proferido por esse CARF, não merece prosperar a pretensão do contribuinte. A Lei 9718 de 99 previa que as contribuições para o PIS e a COFINS devidas pelas distribuidoras de álcool para fins carburentos seriam calculadas com base na alíquota de 1,46% e 6,64% incidente sobre a receita bruta da venda, exceto quando adicionada a gasolina. Com a MP 2158 de 35, a alíquota foi reduzida a 0, e a Lei 10.637 determinou em seu artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 4º, que não integram a base de cálculo a que se refere o artigo as receitas de venda de produtos de que tratam as leis 9.990, de 21 de julho de 2000, dentre outras. Portanto, a receita de venda de álcool para fins carburentos estava fora da sistemática não cumulativa das contribuições, independentemente do advento da Lei 10.865 de 2004, que retirou deste regime apenas outros combustíveis, tais como a gasolina. Tal fato é idôneo a motivar a glosa efetuada, já visto que o erro no enquadramento do regime de recolhimento adotado pelo contribuinte, que o levou à realização do pedido de compensação de créditos que nunca existiram, cabendo, portanto, a cobrança do tributo devido, bem como seus acréscimos legais. Entanto, apenas para consignar no presente voto, já vista a data em que está sendo proferido, a regra não é mais esta, apesar de continuarem sujeitas à sistemática monofásica, as receitas auferidas com a comercialização de álcool também foram trazidas à não cumulatividade. E que, ao modificar a redação do artigo 1º, parágrafo 3º das leis 10.637 e 10.833, a Lei 11.627 não acresceu disposições ao artigo 8º da 10.637, tampouco o artigo 10 da 10.833, que disciplina as vedações expressas ao regime não cumulativo. Então, eu estou negando o provimento com relação a esse ponto. Então, diante do exposto, estou dando provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para reconhecer como decaídos os créditos tributários anteriores a 30/6 de 2004, inclusive. Eu voto, presidente. Doutora Vanessa, eu não entendi bem. Essa última matéria que você colocou aí, eu acho que não subiu. Que é essa questão do... Era possível... essa última matéria, o que o contribuinte queria? Ele diz, olha, eu apurei na sistemática não cumulativa, ou cumulativa, agora eu não lembro bem. Apurei em uma sistemática e era a outra correta, mas o que eu estou dizendo aqui é que, para o álcool, o efeito carburante sempre foi a mesma alíquota, não houve mudanças. Então, não teria nem o que se descontar. Então, não teria como se fazer o desconto do que foi recolhido sob essa sistemática do que foi lançado. Mas do conhecimento, doutora Andrada, deixa eu olhar aqui. Foi conhecido a dedução dos valores no sistema não cumulativo, né? Isso, lançados na sistemática cumulativa. Eu entendo até que esse ponto aí, acho que não deve ser conhecido o recurso do contribuinte. Porque o acórdão recorrido, de certa forma, ele acatou esse pedido. Só que no acórdão de embargos, lá no finalzinho, a doutora Sara Linhares,
ela fala assim: ademais, retifica-se o acordo também no que concerne a imputação de pagamento, como não houve qualquer recolhimento por parte da contribuinte, não há o que ser imputado. Ou seja, ele até admite a imputação, mas como não houve recolhimento, não tem o que ser. Então, a negativa, na verdade, então seria negativa. Se entende que a negativa do pedido é por outro motivo que não. Por outro motivo que não o direito. Que não o direito, que não houve o recolhimento. Deixa eu ver. É a penúltima frase do acordo de embargos. Exatamente, que é a frase curta. Isso deve ter me passado. Esse é a usina vertente, né? É que a gente tem, na sequência tem o processo da usina Moema, que é a mesma matéria, se não me engano. Deixa eu ver. Erro material. Tá. Tá. Que se refere à imputação do pagamento. Como não houve qualquer recolhimento por parte da contribuinte, não há que ser imputado. Então, seria o não conhecimento dessa matéria em razão do fundamento. Realmente, daí o fundamento é distinto. Não tem como. Então, a primeira... Tem que ser só parcialmente. Então, a matéria conhecida é só a equiparação de pagamento à compensação, né, para fins de contagem do prazo decadencial. Então, matéria que a gente discutiu, inclusive, né, durante as sessões, o presidente abre divergência para negar provimento ao recurso do contribuinte. Doutora Tatiana. Matéria conhecida com a relatora. Doutor Luiz. Está safe. Alto-falante, doutor Luiz. Perdão, eu estou cansado. Com a divergência, presidente, a matéria conhecida. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Valcir. Só, desculpa, a divergência é em relação ao que, doutor Luiz Eduardo Andrada? Compensação ou pagamento para fim de decadência. Ah, sim. Obrigado. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a relatora. Eu também voto com a divergência. Então, pelo voto de qualidade, negou-se o provimento do recurso especial do contribuinte. Presidente, tem o conhecimento antes, né, que é por unanimidade conhecido parcialmente, só com relação à decadência, e no mérito daí... Então, no conhecimento foi conhecido parcialmente por unanimidade de votos somente em relação à decadência. E em relação à matéria decadência, foi negado o provimento ao recurso contribuinte por voto de qualidade. Conhecidos conselheiros Valcir, Tatiana, Érica e Vanessa. Presidente, a questão de ordem aí, a questão é que isso aqui é um lançamento, é auto-infração. Então inverte. Agora, veja como, assim, para quem defende a validade dessa mudança aí do voto de qualidade, essa mudança legislativa, que vai ter processo que nessa mesma situação, se o processo for de compensação, nós vamos dar provimento. Se for processo de lançamento, a gente vai negar provimento. Quer dizer, mais uma loucura decorrente dessa mudança da legislação. Eu tinha dado uma lida aqui, exatamente, eu tinha dado uma lida aqui, tinha visto que era compensação, tinha visto que era lançamento. É que lançou em razão das compensações, presidente. Então, pelo voto, eu vou retificar o resultado. Proclamando agora o resultado correto. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso especial do contribuinte
para conhecer como decaídos os créditos tributários anteriores a 30 de 6 de 2004, vírgula, nos termos do artigo 19, Conhecimento total, presidente. Foi conhecido parcial. Eu vou ter que mudar o dispositivo aqui também. Então tem que mudar o dispositivo, que nós negamos parcialmente. Isso. Aí, na matéria conhecida, Total. dá provimento. Eu li exatamente o dispositivo. Então, lá, retificando novamente, proclamando o resultado. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento ao recurso especial do contribuinte. Nos termos do artigo 19-E da Lei 10.522, a redação da 13.988. Vencidos os conselheiros Andrada, Luiz, Jorge e Rodrigo. Então, esse foi o resultado final. Item 274, doutora Vanessa também. Recorrente Fazenda. Interessado JB Açúcar. Só vou terminar de fazer a anotação desse, presidente. Esse da JB, esse é decadência também. Já tá na pasta, né? Ah, mas esse aqui tem uma questão de... Não, esse aqui não é decadência, desculpa. É no conhecimento. Esse tem uma questão de conhecimento. As alegações de recurso é decadência. É. Ah, tá, não, mas o assunto realmente seria. É decadência o assunto. Caso conhecido. É. Que é a homologação tácita, né? Então, aqui é um recurso especial da Fazenda, buscando a reforma do Acórdão 3302.00677, que deu parcial provimento de recurso voluntário para reconhecer a decadência das parcelas do lançamento relativas ao período compreendido entre 1 de 1 de 2002 a 21 de 9 de 2002. Poimento nos seguintes termos. Aqui transcrevo. Então, resignada com o acordo, a Fazenda interpõe recurso especial, sendo divergência quanto à interpretação dos artigos 150, parágrafo 4º e 1731 do CTN diante da ausência de pagamentos. Então, foi dado seguimento ao recurso especial, por se entender como comprovada a divergência. De outro lado, o contribuinte apresenta contrarrazões, postulando preliminarmente o não conhecimento por ausência de similitude fática e no mérito a negativa de provimento. Voto. O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda é tempestivo, restando analisar se o atendimento aos demais pressupostos. Em sede de contrarrazões, o contribuinte alega que não deve ser conhecido o recurso especial, pois o paradigma trata de matéria diferente daquela decidida no acórdão recorrido. Aduz que o cancelamento das parcelas dos autos de infração relativas aos fatos geradores ocorridos no período de 1 de 1 de 2002 a 12 de 9 de 2002 deu-se em razão da homologação tácita das compensações e não em razão do reconhecimento da decadência, conforme sustenta a Fazenda Nacional e que consta do paradigma. Na análise do acórdão recorrido das alegações trazidas pela Fazenda em recurso especial, verifica-se que não deve ser conhecido o recurso. Existe razão ao contribuinte, quando traz que situações fáticas tratadas no recorrido e no paradigma são distintas. Enquanto nesse processo houve exclusão de parte da cobrança em razão da homologação tácita dos pedidos de no transcurso de 5 anos sem que tenha havido manifestação da autoridade administrativa, no paradigma o que se discute é qual dispositivo deve ser aplicado para a contagem do prazo decadencial, na hipótese de não ter havido pagamento. Então, diante de situações fáticas distintas, eu não conheço o recurso especial, presidente. Por isso que eu tinha ficado com a homologação tácita. É isso. Doutor Andrada. Presidente, deixa eu dar uma olhadinha no acórdão recorrido para ver se conferir essa... Eu tinha, numa primeira análise, entendido pelo conhecimento. Então, reconferir, por favor.
Eu estou abrindo o processo, mas está muito lento, ainda não consegui abrir. Mas eu já consegui enxergar esse voto do acordo recorrido. Ele é um voto problemático porque é um relator ad hoc, né? E ele usou um voto, ele copiou um voto do relator original, que acho que era o doutor Gileno. Mas, doutor Vanessa, eu discordo que ele tenha sido dado provimento em razão da homologação tácita, apesar de estar expressamente escrito aí, né? O problema é o seguinte, ele fundamentou tudo em razão da decadência. Ele transcreveu o artigo 150, parágrafo 4º, antes destaca que o presente voto se restringe à decadência, mantendo-se a decisão contida no voto vencido quanto às demais matérias. Realmente é confuso. É confuso, mas eu acho que essa homologação tácita aí até foi um erro material do voto. Ele não citou nada de homologação tácita na fundamentação. E ao contrário, transcreveu o artigo 150, parágrafo 4º, né? Então, eu acho que as situações fáceis então são iguais, apesar do evidente erro aí que está no voto, né? Na conclusão do voto. Realmente. Doutora Andrada, quer pedir vista de repente para eu reanalisar essa questão? Por favor. Porque para mim tinha ficado claro esse não conhecimento. De fato, se tiver certo o que estava no final do voto aqui, realmente é o caso de não conhecimento. Presidente, eu peço vista do processo para a gente estudar melhor. Durante a vista, eu vou acrescentar uma coisa aqui, porque é discussão de compensação e pagamento. Para vocês olharem também, um detalhe que eu acho que pode ser relevante, que a compensação alegada aqui, ela é legalmente vedada e empregava supostos créditos de IPI indeferidos. Isso está na decisão do DRJ. Então, não é aquela compensação tranquila, ok? Válida, né? Só para dar a gente pensar nisso aí. O doutor Luiz está pedindo a palavra. Presidente, eu abri aqui não o recorrido, eu abri o paradigma, né? O paradigma, a conselheira relatora, paradigma é antigo, ele é de 2009, a conselheira relatora, doutora Adriana, senhora presidente. Me parece que aqui se fala de lançamento e lá é compensação. Não é nem o problema da norma que foi usada, é o fato. Mas já está com vista, é só para informar os colegas. Tá. Assim, eu não conferi não, mas aqui é lançamento também. Ele está alegando decadência em razão de compensação. Ele está alegando o artigo 50, parágrafo 4º. Então, vista. Não, botei a vista. Perfeito. Eu tinha entendido que não era homologação tácita da compensação que estava sendo discutida. E no outro lançamento, não. Ele está querendo a compensação como se fosse pagamento antecipado para atrair os 150. Perfeito. É o mesmo caso que está sendo tratado no paradigma. Perfeito. Vista o conselheiro Andrada, após a relatora não conhecer do recurso e, caso conhecido, negar o provimento. Tem 275, doutor Valcir, recorrente, elevadores, OTS, interessado fazenda. Aqui trata-se de recurso de divergência interposto pelo contribuinte
só temos uma questão preliminar em relação ao valor. O valor originário no e-processo que nós devemos utilizar para indicar o processo para pauta está 7.143.837,63. Gostaria da colaboração dos colegas para verificar as folhas E4 do processo, que consta o valor de 17.768.599,54. Me parece que o valor está acima do que estabelece a portaria. Perfeito, doutor Valci, isso mesmo. Obrigado. Tem 275, retirado de pauta, pelo valor de alçada superar o permitido em portaria. Doutor Luiz, 276, retirado de pauta. 277, retirado de pauta. 278, retirado de pauta. Ah, tá, o doutor Luiz hoje não anotar de quem foi, vou falar aqui, peraí. 276, retirado de pauta por pedido da Fazenda. 277, retirado de pauta por pedido da Fazenda. 278, retirado de pauta por solicitação da Fazenda. 279, retirado de pauta por solicitação da Fazenda. 280, doutor Andrada, recorrente Cruzeiro do Sul Educacional, interessado Fazenda. O recurso apresentado pelo contribuinte, em face da Acórdão 3402001467 de setembro de 2011, fazendo 9 anos, né? Transcrevi a emenda do acordo aí. O recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento parcial, apresenta-se urgência quanto à inobservância do artigo 32 da Lei 9.430 para a suspensão da imunidade, alteração dos fundamentos jurídicos do orçamento, C, imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, e inexistência de faturamento em entidades imunes. A admissão do recurso especial foi restrita ao item C. O item C, que é imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, quanto ao regramento legal para a fruição, artigo 55 da Lei 8.212/91 e o artigo 14 do CTN. Enquanto as razões da Fazenda Nacional alega que durante o julgamento da segunda turma da quarta Câmara houve conversão em diligência para a verificação dos cumprimentos dos requisitos previstos no artigo 55 da Lei 8.212/91 e no artigo 14 do CTN, e para que fosse esclarecida a composição de algumas contas contábeis, tendo o processo retornado colegiado com a resposta de que a contribuinte não possui o certificado de entidade beneficiária de assistência social SEBAS e de que cumpre os requisitos do artigo 14 do CTN. Assim, diante do descumprimento do disposto do artigo 55.2 da Lei 8.212, não se comprova o direito líquido e certo ao reconhecimento da imunidade tributária. Essa é a questão. Estão conhecendo o recurso. E destaca aqui que é o conhecimento restrito da matéria, porque realmente tem um probleminha que na origem tem a questão da discussão da mudança de critério jurídico, porque na origem essa falta do SEBAS aí não foi discutida, mas aqui o que se discute é se é legal ou não a exigência do SEBAS. Então, conheço o recurso. No reino fático não há controvérsias. O contribuinte atende ao comando do artigo 14 do CTN, como se reconhece em diligência, mas não possui o certificado, previsto no inciso 2 do artigo 55 da Lei 812. Importa ainda destacar que não se volta ao contencioso a definição de receitas de atividade própria, tema hoje simulado no CARF. A discussão que persiste nos autos é exatamente a que se encontra no recurso extraordinário, número 566622, Rio Grande do Sul, com repercussão geral reconhecida.
na qual a Suprema Corte, em 18/12/2019, com ata publicada no Diário de Justiça em 3/2/2020, assentou a constitucionalidade do artigo 55(2) da Lei 812/91, destacando que a lei complementar é a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7 da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartida a serem por elas observadas. Então, tal decisão promove aparas ao teor original do acordo preferido pelo STF, em relação ao mesmo RE, em 23/8/2017, que revelava o entendimento de que os requisitos para o gozo de imunidade haveriam de estar previstos em lei complementar. Então, o STF mudou o entendimento em relação à exigência do artigo 55, inciso 2 da Lei 812. O arrazoado do contribuinte é em sintonia com o entendimento superado da Suprema Corte. Também na instância administrativa dessa Câmara Superior, tem prevalecido o entendimento de que os requisitos para gozo da imunidade em relação às contribuições reais, previsto no artigo 195, parágrafo 7, podem ser estabelecidas em lei ordinária, exemplo da Lei 812/91. Aí transcrevia um precedente. Alinhando-me tanto com o precedente deste colegiado quanto com o recente posicionamento do STF, entendo que é legítima a exigência de cumprimento do requisito previsto em seus 2 artigos 55 da Lei 812/91 para gozo da imunidade em relação às contribuições referidas ao artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Deixando claro que um dos itens, que era alteração de fundamento jurídico, não subiu. Doutora Tatiana. É que é um pouquinho diferente, que a gente não está discutindo aquele artigo 14, né, da MP 2158, né, como bem colocou o doutor Andrada. Súmula. Eu... Não, é 14, e nem nessa súmula também. Isso, porque a súmula é vinculada a esse artigo da MP. Eu estava lendo aqui a decisão do STF, e como eu fiquei com dúvida, porque realmente as contrapartidas estão em lei ordinária, e o STF fala que é constitucional, que é aquele dispositivo da Lei 812, mas que as contrapartidas deveriam ser dadas pela lei complementar. Então, a rigor, por enquanto, não seria aplicável. Então, esse ponto dos CEPAS. Eu queria até assim, estudar com mais calma, porque acho que é a primeira vez que a gente julga, e então eu vou pedir vista, presidente. Vista, conselheira. Sim, Andrada? Quando eu fui fazer esse voto, eu não sabia dessa mudança. E aí tem um outro ADI que ele fala que as contrapartidas são aqueles requisitos da lei. Então, então ficou meio estranho, porque o STF fala que as contrapartidas têm que ser por lei complementar, mas ao mesmo tempo ele fala que é constitucional dispositivo. Então eu queria dar uma... A gente voltou a julgar isso justamente por causa dessa decisão do Supremo. Sim. Recente. A gente deu um ofício para julgar. Sim. Com isso, retornou já a consultoria jurídica do CARF, já disse que podemos voltar a julgar. Então, vista a conselheira Tatiana, após o relator negar provimento do recurso especial do contribuinte. Tem 281, já foi julgado. 282, doutora Érica. Presidente, vamos dar um intervalinho? Faltam 7 processos. Vamos. Faltam quantos? 7. 7? Sim. Tá, porque eu tenho uma reunião 11 horas, eu e o Luiz. Vocês têm uma reunião 11 horas? Então vou continuar, e aí 11 horas a gente para, tudo bem. Doutora Vanessa, qual que é o pedido de vistas do seu agora, recente? Eu esqueci de copiar o voto. É o JB, Sucarial. Você precisa fazer rápido esse 7, viu? Obrigado. Que esse fica livre de uma vez. Então vai, 282, recorrente fazenda interessado, Instituto Social Educativo Beneficente, signo, novo signo. Então, pode resumir se quiser. Tá. Esse aqui é um recurso da Fazenda, né? Contra a questão da imunidade do artigo 14, né? Atividade própria, a questão da atividade própria. Aí o recurso foi conhecido,
Eu conheço do recurso. Aqui essa questão da contraprestação das atividades, né? Essa aqui é uma entidade, né, de educação e assistência social e tudo, né? Ela, no termo até conclusivo aqui, do fiscal de folhas 551 a 554, traz que não foi vislumbrado o descumprimento das finalidades sociais, ao contrário, os recursos obtidos por elas, foram aplicados nas suas próprias atividades. Eu até coloquei aqui as partes dos termos, né, que fala que foi tudo aplicado, né, que, ó, cumpre verificar que a fiscalização, embora haja obtida a comprovação in loco que o contribuinte cumpre religiosamente suas finalidades sociais e aplica a totalidade de seus recursos conforme prevê seu estatuto social, e que não distribua resultados, e que atente aos demais requisitos para que seja considerada a entidade beneficente de assistência social. Então, aqui eu entendo que deve ser aplicada a súmula 107 do CARF. Além disso, trago também a decisão do STF, né, falando que apreciou que o conceito de receita relativa a atividades próprias de entidades sem fins lucrativos para fins de gozo de isenção, né, compreende todas aquelas que foram utilizadas nas suas atividades. Né. Tá, então, esse é um caso, segundo a relatora, de aplicação da súmula. Está negando provimento ao recurso. Doutora Andrada? Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Tatiana? Que não faz nenhuma menção a 812, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz? Com a relatora, presidente. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda. Item 283, de minha relatoria, também está aí. Na pasta, deixa eu ver se eu leio o outro. Com voto dá para resolver já. Estou conhecendo o recurso especial da Fazenda, recorrente à Fazenda e o recorrido à Unimed de São Paulo, Cooperativo de Trabalho Médico, em liquidação. Aí agora eu voto. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, foi instituída pela Lei 70, Lei Complementar 70, que elegeu como sujeito passivo dessa contribuição as pessoas jurídicas, inclusive aquelas a elas equiparadas pela legislação sobre imposto de renda. Em seu artigo 6º, inciso 1, isentou essa contribuição para as sociedades cooperativas que observam disposto na legislação específica, quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades. Então, escreveu o artigo 6º, né? As sociedades cooperativas que observam o disposto na legislação específica, quanto aos atos cooperativos e sua finalidade, estão isentas. E a legislação da cooperativa, que é a Lei 5764, diz, seu artigo 79, denominam-se atos cooperativos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Dessa forma, as receitas decorrentes dos serviços médicos hospitalares prestados pelos médicos cooperados aos usuários do plano de saúde, operados pela cooperativa, incluindo consulta médica, serviço hospitalar, clínico e laboratorial, difícil, constituem serviços próprios das atividades das cooperativas e serviços médicos e se enquadram no inciso 1 do artigo 6º da Lei Complementar 70. Essa isenção vigiu até setembro de 99, quando passou a vigiar a MP 1858, publicada no Diário Oficial, que diz, ficam revogados, mas foi em 99, ficam revogados a partir de junho de 99, os incisos 1 e 2 da Lei Complementar 70. No presente caso, o lançamento em discussão abrangeu os fatos geradores ocorridos nos períodos mensais das competências de abril de 92 a dezembro de 95, anteriores à vigência da MP. Passo exposto, nego o provimento de recursos da Fazenda. Doutora Andrada. Presidente, não tem caso típico, não. Eu vou pedir vistas. Eu quero conferir essa situação dessa isenção desse ato cooperativo
Eu me recordo até que o doutor Marcelo Giovanni fez alguma observação sobre isso. Tá. Eu fiquei em dúvida. Então, Isso, ok. Isso. Vista o conselheiro Andrada, após o relator negar provimento ao recurso. Doutora Érica, recorrente Fazenda, interessada em Irmãos Lucchini. Nulidade do lançamento. Só para complementar, eu fui conferir o valor desse processo anterior, aí eu desisti, 12 milhões de UFIR. Pô, é muito novo esse processo. Falei, esquece. Faz gerador de 95. Pois é, que loucura. A 95 já era real. O fazedor 90 foi 94... Setembro de 94, real. No relatório do acordo recorrido está que é o valor de 12 milhões de UFIR e 5 milhões de reais. Assim como se fossem dois lançamentos. Anterior sim, pegou os dois. Eles mantiveram um pedacinho da UFIR ainda. Doutora Érica, 284. Então vamos lá, esse aqui é um Projude, né, não comprovado. É um recurso especial da Fazenda, né, que alegou contra a divergência suscitada, diz a ocorrência da mudança na motivação do lançamento e a necessidade de manter o lançamento de ofício quanto aos saldos a pagar com DCTF porém zero. Né, o processo foi anulado porque foi comprovado o processo, né, pela contribuinte. Então, diante disso aqui, eu estou negando o provimento do recurso da Fazenda, porque foi comprovado, né, e o fundamento é o Projude não comprovado. Então, aí eu mantenho a decisão. Doutora Andrada. Esse aqui ainda tem uma questão que tem um despacho administrativo que reconhece que o crédito é suficiente para quitar os débitos, além dessa questão que a doutora Érica falou. Acompanhe o relator, presidente, para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanhe o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Item 285, doutor Jorge Almiro, recorrentes, Cargill e Fazenda. Não basta, né? Tá. É simples. Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda e pelo contribuinte contra o acordo que tem a seguinte ementa: direito creditório, restituição, prazo, termo inicial. Pulo aqui. Recurso da Fazenda. O recurso fazendário se insurge contra o recorrido por ter provido voluntário, permitindo a compensação de créditos de piso reconhecidos de decisão judicial com débitos de CPMF. Ocorre que a decisão judicial transitada julgada reconheceu em débitos de piso, mas autorizou sua compensação apenas em relação aos valores relativos ao título da mesma contribuição. Assim, para a Fazenda, a decisão afrontou a decisão judicial e, por tal, o recorrido, vou botar aqui, afrontou a decisão judicial e, por tal, postula a reforma do mesmo. Para indeferir a compensação a respeito da decisão judicial. Aquela questão que a gente já conhece. Do contribuinte, o recorrido entendeu serem aplicáveis em caso as disposições dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar 118 de 2005, de modo que a empresa somente poderia ver reconhecidos os créditos relativos aos recolhimentos efetuados até 5 anos antes da impetração do mandamus, ou seja, recolhimentos efetuados a partir de 23 de 3 de 90, estando extinto seu direito ao crédito quando os recolhimentos efetuados entre 10 de abril de 89 e 22 de março de 90. O contribuinte de sua feita postula por meio de seu especial de divergência que seja reconhecido o prazo dos 5 mais 5, uma vez
que o mandado de segurança, por ela impetrado, que reconheceu o indébito piso pago dos modos mocinados da Decreto-Lei 2445 e 2449, foi ajuizado em 23 de março de 95, tendo transitado em julgado em 9 de outubro de 2000. Já o pleito de repetição administrativa operou-se em 5 de abril de 2001. Pede com fulcro no recurso extraordinário 56621, repetição geral, que seja reconhecido prazo prescricional de 10 anos, pois ajuizou a ação mandamental antes de 9 de junho de 2005. Pugna ao fim, provimento especial para que seja reconhecida a não ocorrência da prescrição com consequente deferimento da restituição e a homologação da compensação efetuada ao relatório. Recurso da Fazenda. A Fazenda, com base na súmula 152, eu estou negando o provimento, presidente. Do contribuinte. O contribuinte pugna pela prescrição do 5+5. Adota a Procuradoria sequer contrarrazou. O protocolo do pedido de repetição administrativa operou-se em 5 de abril de 2001, referindo-se ao período de apuração de 1 de julho de 89 a 30 de setembro de 95. Da mesma forma que a matéria antes abordada, essa também sofre pela simples aplicação de súmula CARF. Dispõe o enunciado da súmula 91. Ao pedido de restituição, e aqui eu chamo a atenção, pleiteado administrativamente antes de 9 de junho, no caso do tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos. A R-decisão tomou como referência a data da impetração do mandamus, 23 de 2 de 95, e considerou o prazo de 5 anos. Dessa forma, reconheceu o direito à repetição somente a partir de 23 de 2 de 90. Contudo, a referida súmula considera como termo para contar do prazo prescricional a data do protocolo do pedido administrativo. Assim, tendo sido o pedido protocolado em 5 de abril de 91, estariam prescritos os fatos geradores até 5 de abril de 91. Dessa forma, ao aplicar a referida súmula, o resultado acarretaria em reformaço impervos. Todavia, a Lei 9784 de 89 veda uma decisão para pior para o administrado em recurso interposto por este. Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida. Forte no exposto, conheço de ambos os recursos, mas nego-lhes provimento. Doutor Andrada. Presidente, acompanha o relator. Doutor Tatiana. Foi muito claro, relator, com o relator. Os dois súmulas. Doutor Luiz. Presidente, com relação ao prazo prescricional para repetição do indébito, que eu tenha lembrança, eu acompanhei a edição da súmula, o que aconteceu foi o seguinte: uma decisão do STF, recurso extraordinário, o número da decisão não tem de cor, mas a ministra Ellen Grace definiu que se você entrasse com a ação judicial antes de 2005, o prazo prescricional era 5+5 do fato gerador. Então, nós começamos a aplicar essa decisão do RE mutatis mutandis para o pedido administrativo antes de 2005. E alguns procuradores embargavam essa decisão porque não a decisão do CARF, que aplicava mutatis mutandis o RE, porque o RE não falava em pedido administrativo sem ação. Então, a súmula foi para adaptar a decisão do STF ao processo administrativo, e não para criar uma exceção. Em face de... Isso é a minha lembrança. Então, em tese, eu tenho um entendimento diferente. Eu vou pedir vista, estudar e trazer um voto ou no sentido de confirmar ou no sentido de trazer uma visão diferente. Eu gostaria de vista. Feita essa consideração, eu peço vista. Não, eu até fiquei em dúvida, doutor Luiz. Aí eu fui para a súmula, e aí me chamou a atenção que a súmula fala em protocolo do pedido administrativo. Sim, eu me lembro. A decisão da STF, A súmula fala, mas os acórdãos... Perfeito. Não, eu sei. Os acórdãos precedentes da súmula falam no STF. Sim. Eu me baseei pela súmula, ele até me chamou a atenção, que eu nunca tinha reparado, que é protocolo administrativo. A gente Perfeito, mas eu vou ler os acórdãos precedentes para ver se o que eu estou dizendo, porque isso é lembrança de muitos anos atrás, essa discussão começou há 8 anos.
E sedimentou-se. Então, eu não tenho tudo muito claro na cabeça, estou cansado. Mas eu queria só explicar o porquê da minha vista. Perfeito. Vista o conselheiro Luiz, após o relator negar ambos os recursos, acompanhado pelo conselheiro Andrada e pela conselheira Tatiana. Presidente, eu posso fazer uma solicitação? Sim. Nós julgamos, o próximo processo meu é o 287, que trata de responsabilidade solidária. E no início da sessão nós julgamos o item 13, que também trata de responsabilidade solidária. Eu estava corrigindo, eu estava revendo meu voto hoje, e eu cometi erro em relação a esses dois processos. Os dois tratam de responsabilidade solidária, só que um se refere à interposição fraudulenta e a solidariedade é de uma empresa, e o outro é uma solução irregular e o solidário passivo é uma pessoa física. Eu prefiro corrigir esses votos, presidente, que eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V, porque a matéria é semelhante na fundamentação, e eu pediria, se não é possível a gente reverter aquele resultado do item 13, pedindo a alguém que peça a vista para poder fazer essa correção, para ficar correto, que eu acho que tem uma correção. O item 13 já foi proclamado o resultado, a gente não consegue mudar mais. Pois é. Porque a sessão é pública, né? E quem Mas é passível de embargo, doutor Jorge. Se o senhor embargar, e o embargo for admitido, ele pode voltar. Não, só pode embargar seu próprio voto. Não chega a ter erro, eu só queria fazer uma revisão da coerência dele com esse do 287, mas tudo bem, presidente. Não, esse 287, alguém pode pedir vista, mas o proclamado já a gente não pode reverter. Ok. Doutora Érica, recorrente Saritur, interessado Fazenda, em 286. Isso aqui é o recurso especial do contribuinte, é aquela questão da compensação, recolhimento devido de PIS, ação judicial transitada em julgado, reconhecimento de PIS com CONFINS, né? Súmula. Então, aqui também é a aplicação da súmula, né? A súmula 152, né? Que os créditos tributários da Receita Federal do Brasil reconhecem assistência judicial transitada em julgado, que tem permitido apenas a compensação de débitos de tributos da mesma espécie, pode ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, né? Que é a compensação. Aí aqui, ó, no termos de despacho decisório, foram homologados em parte a compensações declaradas pelo contribuinte, apenas as compensações de PIS com FINS, não sendo homologadas compensações de PIS com outros tributos com FINS, obedecendo o disposto da decisão judicial. Né, aí eu coloquei aqui que a decisão é anterior a 10.637, né, que alterou o artigo 74, então ela encaixa na súmula do CAF, né, compensação com tributos diferentes. Então, eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte. Eu cito as soluções de consulta, cito tudo aqui. Doutor Andrada. Presidente, eu estou olhando aqui o processo, que a minha dúvida, concordo com o voto da doutora Érica, a minha dúvida é se tem que ter retorno. Eu acredito que deve ter retorno, né? Sim, porque foi negado, verdade, foi negado porque é tributos diferentes, provavelmente não analisou a existência, o mérito, né, do crédito. Vou colocar aqui com retorno. É melhor colocar, porque se é aquele processo tão numerado, é difícil de achar se ela analisou o mérito anteriormente. É com retorno à delegacia ou É difícil de saber. Bota a unidade preparadora para isso. Tá. A unidade preparadora. Sempre um espaço decisório, provavelmente. Ok. Então, doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora. Esse processo, se não me engano, também acho que eu perdi de 9-1, viu? Na antiga composição da Câmara Superior. Acho que sim. Mas, se não foi 9-1, foi 8-2, algo parecido. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso interposto pelo contribuinte, com retorno dos autos à unidade preparatória, à unidade de origem, para apreciação do mérito. Item 287, Jorge Almiro Locke Freire, indústria pecuária, São José, interessado em fazenda. Esse eu estou negando o provimento, presidente, mas esse é aquele que eu queria dar uma
uma corrigida, então... Negando provimento. Doutor Andrada. Deixa eu pedir vistas, que eu também quero dar uma olhadinha nessas questões aí que o doutor Jorge falou. Então, vista o conselheiro Andrada, após o conselheiro relator, deu ou negou? Vamos ver aqui. Foi tão rápido. Está sem microfone. Neguei. Negou. Vista o conselheiro Andrada, após o relator negar provimento do recurso. 288, já foi. 289 já foi. 290, retirado pelo contribuinte. 291, doutora Vanessa. Já foi esse down, já? Já foi também. 292, retirado de pauta, pedido do contribuinte. 293, já foi julgado esse, Vanessa? Não, esse é o... Esse é o... Recorrência, Usina Moema e Fazenda. Já Esse está é o último da pauta? Eu gostaria que todos conferissem aí, mas é o último. Vê se não ficou nada para trás. Meu controle também é o último. Perfeito, então. Então aqui, presidente, eu vou direto ao voto. E o 294? Retirado. Retirado a pedido do patrono. O 293, doutora Vanessa. Aqui são dois recursos, tá? O recurso da Fazenda e do contribuinte, que é a Usina Moema. A Fazenda, ela se insurge quanto ao reconhecimento, né, dos créditos da contribuição do PIS não cumulativo sobre os produtos químicos, que foram caracterizados como insumos. E o contribuinte, ele interpôs embargos também, né? E o que teve seguimento foi tão somente com relação ao indeferimento do pleito de recomposição das bases do PIS e da COFINS, que é muito semelhante àquela, igual à discussão do caso da usina vertente, que estou utilizando até a mesma fundamentação. Então, com relação ao recurso da Fazenda Nacional, eu conheço e no mérito eu nego o provimento. Deixa eu ir para a página... Na folha 11 do meu voto tem lá, que no acórdão recorrido foi decidido que são insumos os produtos químicos utilizados elencados em laudo técnico, assinado por químico, que informa serem de suma importância no processo de fabricação do álcool e do açúcar. Eu transcrevo aqui, os produtos químicos do qual o contribuinte se vale para considerar como insumo estão elencados em laudo técnico, que informa serem de suma importância. Os produtos químicos abaixo elencados são de suma importância no processo de fabricação do açúcar e do álcool, levando em consideração que, sem aplicação dos mesmos, as caldeiras poderão ter problemas de incrustação, excesso de sujeira, resíduos na água tratada, podendo vir a causar danos materiais como explosão dos tubos dos balões, etc., e comprometer o rendimento da produção de vapor e afetar setores diretos, como moendas, preparo do caldo, geração de energia elétrica, fábrica de açúcar, etc. Então, ficou comprovado que é no processo produtivo. Né? Então, estou negando o provimento do recurso da Fazenda. Quer votar separado? Pode ir direto, pelo que eu li aqui, pode ir direto. E do contribuinte, então, eu estou negando o provimento também, porque eu estou aplicando aquele mesmo raciocínio do caso da usina vertente, né? Que é a mesma fundamentação do acórdão 3401.002.341, que não haveria esse ajuste a ser feito. Só que nesse caso, eu não lembro se tem aquela diferença que o doutor Andrada apontou no usina vertente, que seria em razão do não recolhimento. Doutor Andrada, como vota? Então, eu nego o provimento a ambos os recursos, presidente. Colegas, como diz, o raciocínio já não está bom mais, deixa eu pedir vista desse processo. Não estou conseguindo mais Verdade, difícil. Pensar muito, não. É difícil mesmo.
Vista o conselheiro Andrada, após a relatora negar provimento a ambos os recursos. Doutor Luiz. Só agradecer, dizer que, olha, foi a sessão mais difícil desde 2011 eu estou no CARF, nunca estive tão cansado. Agradeço a todos os colegas que mantiveram o excelente relacionamento e o nível de discussão, senão a gente não conseguia chegar. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Realmente, a mais cansativa também do CARF. Eu estou Estudei segunda-feira, 9 horas da manhã, olhando para uma tela. Olhando para 4 telas. Parabéns aí a condução. A gravação já terminou? Vou parar a gravação, Para a presidente. gravação aqui. Para a gente poder falar.